Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Davi, Donizete da Costa. Sou residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. E esse é o meu canal, é o canal Filemon. E eu quero pedir para você, convidar você para assistir este vídeo até o final. Deixa o seu like, faça o teu comentário. Glória a Deus, e nós estaremos agradecendo você pelo apoio que você está nos dando assistindo o nosso vídeo, tá? Assista até o final e eu convido você também para se inscrever nesse canal, você que ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscrevam, faça parte, nos ajude a divulgar a palavra de Deus e nos ajude no crescimento do canal Filemon. Muito bem, eu quero mais uma vez deixar uma videoaula que a qual estamos estudando o terceiro trimestre das lições da CPAD. É o terceiro trimestre de 2022, que a qual traz o título Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Glória a Deus. E nós estamos aqui diante da lição número 13, que é a última lição desse trimestre, que é a qual nos traz aqui um tema dizendo o seguinte: resistindo às sutilezas de Satanás. O que é resistir? Resistir significa nós não cedermos à tentação, Nós possamos até ser tentados. O que nós não pode é não ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado é nós cedermos à tentação que a qual estamos sendo tentados. Muito bem, então nós temos que resistir, não cedendo às tentações de Satanás. O texto áureo da nossa lição diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Observamos muitas vezes que muitos cristãos, muitos irmãos, fica só com a primeira parte, muitas vezes fica só com a segunda parte, dizendo resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas observe que a primeira parte do versículo diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Então toda pessoa que não é sujeito a Deus, ele não tem condições de resistir ao diabo. Por quando diz resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro nós temos que sujeitai-vos, pois, a Deus, para depois resistir ao diabo. A verdade prática diz assim: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir o diabo. Como que uma pessoa que não é submisso a Deus, ele não tem poder para resistir ao diabo? Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra nas cartas de Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10. Nós não vamos ler para não extensar o nosso vídeo, um vídeo aula, e a qual eu quero deixar aqui somente o tópico 1 dessa vídeo aula, o tópico 1 da lição 13, amém? Mas os irmãos observem, quem está acompanhando esse trimestre entende que chegamos ao final de mais um trimestre. Ao longo desse trimestre, nós estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás. Mas agora chegamos ao final, chegamos na última lição, e observamos que várias sutilezas de Satanás contra
a igreja de Cristo. São sutilezas que tentam atacar a igreja, tanto por dentro quanto por fora. E observamos aqui que talvez nunca na história da igreja esses ataques sutis estiveram tão intensos como nos dias que nós vivemos. Os dias que nós vivemos, a sutileza de Satanás está cada vez mais intensa contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós observamos que é bem verdade que esse fenômeno é muito mais nas igrejas do Ocidente, pois nas igrejas em regime não democráticos, os ataques são mais frontais. É verdade. Nas igrejas que vivem em país ocidental, onde não existe uma democracia, os ataques de Satanás têm sido muito mais intensos do que nas igrejas dos países orientais, onde vivemos uma democracia. Então observamos que em todo sentido somos chamados por Deus a resistir aos ataques do maligno, né? Bom, no primeiro tópico, no tópico número 1 da lição número 13, fala sobre o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. É necessário que a igreja tenha se comprometido a ter Cristo no centro de todas as suas atividades. Todo o seu comportamento, sobre todo o procedimento da igreja, Cristo tem que estar centrado, é o centro de tudo. Por quê? Nós poderíamos falar Jesus é o centro de tudo. Mas por que Cristo é o centro, né? Porque Cristo, Ele é o Salvador. E a palavra Cristo, ela tem um significado muito importante para nós os cristãos, porque a palavra Cristo, ela significa ungido de Deus, né? A palavra Cristo, ela significa Messias, que a qual foi prometido, significa o Messias prometido, é a palavra Cristo, né? Agora, é Cristo o Salvador, porque Jesus Cristo, como um homem, ele veio viver conosco na terra, né? Tendo se comprometido a salvar a humanidade. Para isso, ele tem aqui a sua parte espiritual, que é Cristo, o ungido ou Messias de Deus. E nós observamos que quando o apóstolo Paulo ele escreveu à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Observamos que mediante este versículo, escrito por Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 2, observamos que Cristo, ele era o centro da mensagem de Paulo. Observe só que toda a mensagem de Paulo, Cristo era o centro dessa mensagem. Não tem como pregar um outro ser, um outro Salvador, porque Cristo é o centro de tudo. Nós observamos aqui ainda que, da mesma forma, o nosso irmão, o apóstolo Pedro, disse: em nenhum outro há salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quando Pedro disse que em nenhum outro há salvação, ele estava aqui dizendo que Cristo era o centro da mensagem, da sua mensagem, que é a qual ele estava pregando, né?
Ele não tinha como pregar um outro Deus, um outro ser salvador, porque quem veio morrer na cruz para salvar foi Jesus. Foi Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Observamos aqui também que Cristo, ele era também o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos. Observamos aqui que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 5, diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então observamos que Filipe também descendo para a cidade de Samaria, lá o centro da mensagem de Filipe era Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Não há exceção. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo ele é logo tirado do centro. Em outras formas de culto, filosofia, ideologia, passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da nossa vida. Por isso, a minha recomendação como servo de Deus e como ministro do Evangelho a todos vocês que assistir esta videoaula, não deixa Cristo sair do centro da sua vida, porque aí vai entrar a filosofia, a ideologia e tantos cultos diferentes, e aí é perigoso você a deixar de servir a Deus. Muito bem, observamos que a palavra-chave dessa lição é resistir, né? Mas o que é resistir? O que significa a palavra resistir? A palavra resistir é não deixar-se consumir, é manter firme, é não ceder às tentações. Isso que significa a palavra resistir. Muito bem. Glória a Deus. E eu falei aqui do tópico primeiro e o subtópico número 1. Agora eu quero falar do segundo subtópico do tópico 1 da lição 13, que é Cristo, o Senhor. Então observamos aqui que Cristo, além dele ser o ungido, o Messias, ele é também o quê? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa família, o Senhor da nossa empresa, o Senhor da nossa casa, do nosso lar, o Senhor que vive ao nosso derredor, né? Ele é o Senhor do nosso quarteirão onde nós vivemos. Por isso nós temos que viver nele. Viver o senhorio de Cristo em nossas vidas. E o que significa ser Senhor? Ser Senhor significa ser dono. Ser Senhor significa ser proprietário, né? Muito bem. Observe aqui, Cristo, o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer de proclamar, né? De proclamar a Cristo como o único Senhor, do outro lado, a igreja jamais poderá esquecer, aleluia, que Ele é o único Senhor, né? Observamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 36, eu quero ler aqui, para nós meditarmos, para nós termos base no que nós estamos falando, aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 36 da nossa Bíblia Sagrada, a Escritura, a Palavra de Deus. Ela diz assim o versículo, aleluia: saiba, pois,
com certeza toda a casa de Israel que esse Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Em outras versões fala Senhor e Mestre, né? Então observamos aqui que nós não devemos também esquecer que a igreja, assim como proclama Cristo como único Salvador das nossas almas, temos também que proclamar a Cristo como o único Senhor das nossas vidas. Por quê? Porque quem recebe a Cristo como Salvador da sua alma, também deve andar na fé, tendo Ele como Senhor, né? Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor, pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Está escrito lá em Colossenses capítulo 2 e versículo de número 6. Você pode ler lá se você quiser. Esse é o versículo, isso que eu citei agora é a leitura deste versículo, né? Então observamos aqui que receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar o seu senhorio. Você recebe a Cristo como Salvador, mas você não quer andar de acordo com os seus ensinos, com os ensinos que Jesus nos dá. Então, quando isso acontece na vida de um cristão que não tem Cristo como seu único Senhor, ele está negando o senhorio de Cristo. Precisa andar de acordo com as suas ordens, né? E observamos que uma das sutilezas do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Isso não é certo. Em outras palavras, você pode ser salvo independente da forma ou maneira que você vive. Não, quando você aceita, recebe Cristo como Salvador da sua alma, você deve receber Ele como Senhor da sua vida. E quando passa a receber Ele como Senhor da sua vida, você precisa andar de acordo com as suas ordenanças, com as suas ordens, seus ensinos, né? Aleluia. Sabe o que significa isso? Os discípulos, eles tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado, né, e da ira de Deus. Olha só que interessante. Então é por isso que eles pregavam Cristo como Salvador e Senhor. Por isso eles pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro senão Jesus Cristo. Isso revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada oportunidade, a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas e ensinar que as pessoas que receber a mensagem do Evangelho pela fé e receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua alma, é necessário você andar nas pisadas do Mestre, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo as suas ordens. Você fazendo isso, Ele estará com você todos os dias e até a consumação do século. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deixe o seu like abençoado aí, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém.